Meu nome é Gerson Horft Júnior, tenho 45 anos, eu sou administrador e bacharel em Direito. Há tempos atrás, muito antes de começar ainda na caminhada da fé, a minha esposa acompanhava muito já a Escola do Amor e eu acabava também acompanhando, de certa forma, mas o meu acompanhamento era para criticá-la, para até, inclusive, brigar com ela, porque ela assistia, eu não gostava daquela programação, ela assistia muitas vezes até em outros horários alternativos, à noite, madrugada, e também aos sábados ao vivo, e eu acabava sempre, de alguma forma, estava presente e acabava criticando. E meu preconceito, ele passava principalmente pelo Bispo Renato, porque eu achava que aquelas observações, aqueles ensinamentos da Escola do Amor eram mais do mesmo, eram coisas que eu dizia para ela, mas isso eu também faço, isso eu já faço, isso eu faço melhor, ou isso não é bem assim. Enfim, eu era uma pessoa cheia de razão, cheia de orgulho, cheia de si mesmo, e a fake news, ela estava dentro de mim, promovida justamente por uma vida de mentiras, uma vida de arrogância, uma vida de manipulação. Então essa fake news, ela era motivada por aquilo que eu estava vivendo. Eu vivia uma vida fora do casamento, eu traía a minha esposa, eu manipulava aquela situação, apesar de tratar a minha esposa muito bem. Nós não tínhamos problema com brigas, com desentendimentos. Quem via de fora era uma família padrão, uma família organizada, uma família estruturada, onde tudo estava aparentemente no seu devido lugar, devido a essa manipulação que ocasionava. Então, aquilo para mim, a Escola do Amor para mim era um grande problema, um grande desafio, porque todas as vezes que ela assistia, acabava assim, direta ou indiretamente, tocando em algum ponto que era justamente os erros que eu estava cometendo, que eu estava praticando e que ela não sabia, mas que eu sabia e eu não queria ouvir aquela verdade. Consequentemente, eu acabava dizendo para ela, pô, esse bispo, ele é almofadinha, ele é um cara que só ele tem razão, ele é arrogante, etc, etc. Quando, na verdade, eu era um cara extremamente arrogante, extremamente mentiroso e manipulador. E aí, quando, um certo dia, já depois de muito tempo, eu numa vida totalmente torta, profissionalmente torta, emocionalmente torta, enfim, uma vida pessoal realmente bastante bagunçada, eu assistindo uma programação até junto com ela, e aí eu decidi vir conhecer o Templo de Salomão. Mas quando eu decidi vir conhecer o Templo de Salomão, eu decidi vir por curiosidade e porque eu queria comprovar e mostrar para ela que aqui não era um lugar para gente. Então, olha, nós vamos lá, nós vamos nesse templo conhecer, até porque eles gastaram X milhões e eu quero lá conhecer e saber quanto eles gastaram, assim, por que eles gastaram tanto, ou o que isso representa de fato esse templo. Então, quando eu vim, foi numa segunda-feira. Chegando aqui, eu realmente fui surpreendido, como a maioria das pessoas, surpreendido positivamente, surpreendido daquilo que não era nada daquilo que eu imaginava ou julgava ser. E desde então nunca mais saí. Eu comecei a ouvir a palavra, aquilo começou a fazer muito sentido na minha cabeça. Eu buscava sempre tudo aquilo, para eu seguir alguma coisa, tinha que se fazer sentido na minha cabeça. Então, eu ouvi muito aqui a questão da fé inteligente, assim que eu cheguei. E quando eu ouvi que se praticava e ensinava uma fé inteligente, eu falei, isso faz sentido. Então, aquilo que eu vinha para desafiar, porque eu achava que ia ocorrer uma lavagem cerebral, ia ocorrer realmente uma manipulação de palavras, um jogo de palavras, isso não acontecia. Acontecia que vinha a palavra, ela fazia sentido, era totalmente racional, eu estava muito atento, em nenhum momento eu me emocionava ou deixava me emocionar, então sempre muito centrado, eu sempre fui muito centrado,
E aí tudo fazia muito sentido. E cada vez que eu vinha, fazia mais sentido. Foi quando, de fato, eu decidi a seguir, a me entregar. Minha vida, num primeiro momento, ela simplesmente tudo veio à tona. Então, o meu castelinho que era um castelo de areia, ele desmoronou. E eu tinha acabado de chegar na igreja. Mas ainda bem que eu estava aqui, porque graças justamente à palavra, graças ao acompanhamento dos pastores, bispos, enfim, de tudo aquilo fazer sentido, eu consegui seguir e passar por essa fase, trocar uma vida de pecado para uma vida com Deus. Então esse foi um caminho difícil, foi um processo, não foi de um dia para o outro, porque eu precisava me livrar de muitas coisas. Eu lembro, como se fosse hoje, o bispo Macedo estava ministrando um culto de Israel e naquele domingo, naquele culto, o pastor chamou todos para ir para frente, aqueles que queriam e tinham participado do jejum de Daniel. Eu confesso que eu já estava bastante ansioso, era o último dia do jejum de Daniel, eu cheguei bastante ansioso na igreja, eu tinha me preparado, eu separei a melhor roupa, eu fiz a minha barba, eu cheguei com antecedência, mas tinha uma certa ansiedade. E eu lembro muito como se fosse hoje, quando eu fui pro altar para buscar o Espírito Santo, eu decidi naquele momento, eu entreguei minha ansiedade para Deus. E quando eu disse para Deus que seja feita a tua vontade na minha vida, e aí foi durante a ministração, a oração, ali naquele culto, que eu tive um batismo do Espírito Santo. Antes a minha vida que estava tudo sem uma ordem, não existia, aliás, era uma desordem. Então hoje eu tenho muito claro as minhas prioridades, a minha salvação, a minha vida com Deus, o meu casamento, os meus filhos, minha vida profissional. Então, hoje, essa mudança, ela passa por todas as áreas da minha vida. Queria agradecer à igreja, agradecer ao Bispo Macedo por ter iniciado esse trabalho, pela igreja estar com as portas abertas quando mais eu precisei. Justamente foi num momento muito difícil, eu cheguei na igreja, eu estava relativamente bem, mas eu enfrentei momentos muito difíceis na minha vida, e se não fosse a igreja, se não fosse todo esse trabalho que é feito, eu realmente não estaria aqui. E agradecer também ao Bispo Renato, eu faço um parênteses aqui, agradeço ao Bispo Renato por todo o trabalho da Terapia do Amor. Eu quero um crítico ferrenho ao programa, a ele como pessoa. Eu agradeço muito e agradeço a Deus por ter conseguido me permitir a ser um aluno da Terapia do Amor, a ser um aluno da Palavra de Deus e estar aqui hoje com minha vida restaurada.